Pode ser? Bem, agora eu queria que você meditasse um pouquinho sobre o que nós falamos aqui, o que a Bíblia nos diz aqui. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Se você pudesse pedir a Deus uma coisa, o que você lhe pediria? Davi, ele almejava uma coisa. O desejo do coração de Davi, segundo a palavra aqui, era estar na casa de Deus. E você pode enfatizar essa palavra, viver, porque ela merece assim ser enfatizada. Como diz o texto aqui, Davi não quer conversar, ele não deseja uma xícara de café, ele não pede uma refeição, ele não pede para passar a noite na casa de Deus. Ele pede simplesmente para se mudar para lá, para esta casa, para sempre. Sabe o que Davi está dizendo para mim e para você? É que ele quer habitar nesta casa. Ele quer habitar no lugar onde Deus está. E para você que não sabe, talvez você não frequente uma igreja evangélica, ou você não tem você até tem uma religião, mas talvez você não entenda. Quando Davi fala isso, de morada, ele está falando da casa de Deus, ele está dizendo que Deus precisa habitar dentro dele. A morada de Deus é a casa de Davi. Você sabia que eu e você somos casa de Deus? Você sabia que eu e você somos morada de Deus? É simplesmente isso que ele quer, está pedindo. Ele não quer somente estacionar, né? Às vezes você pega o seu carro, se você tem o seu carro, ou você tem uma bicicleta, né? E você vai a um mercado, ou você vai num shopping, ou você vai no cinema, e você vai na igreja, né? E tu leva ali o teu carro, tua bicicleta, e você estaciona, não é? Você deixa ali o teu carro estacionado por 1 hora, 2 horas, não sei o tempo. Mas depois você vai precisar sair daquele lugar. Você não vai morar num shopping para sempre, correto? Você não vai morar dentro de um cinema para sempre. Uma coisa é você morar e outra coisa é você estacionar, não é? Então o que ele deseja mesmo, o que ele quer é se recolher nele, nessa casa, né? Ele não quer uma morada temporária. Davi não quer algo temporário. E é isso que você pode viver depois, nesse momento que nós estamos passando de angústia, de aflição, onde muitas pessoas nessa hora vão buscar a Deus, né? Porque as pessoas olham e não vê solução nenhuma. E o ser humano, o homem é assim, ele tem que se agarrar em alguma coisa. Mas só que muitas das vezes essa coisa é algo abstrato na nossa vida, né? E você vai ali, você estaciona por um tempo, depois passou a crise, depois passou a aflição, você vai embora. De repente você até esquece, porque isso vai passar. Essa epidemia, essa pandemia, ela vai passar. Mais dia, menos dias, ela vai terminar. E aí, depois que ela terminar, será que você vai ser outra pessoa? Será que eu vou ser outra pessoa? Será que eu, nesse momento, estou estacionando, quando eu usei essa ilustração, essa parábola, de estacionar o meu carro em algum lugar, esperando que as coisas passem, esperando que as coisas melhorem, não é isso? Então, ele está dizendo aqui que essas coisas, que simplesmente ele não quer se afastar de Deus. Não se afaste de Deus. Estava comentando com o Marcelo, né, que hoje tem um ministério e nós estamos gravando para o Ministério São dos Rios, né? Nós estávamos comentando sobre isso, até chegar aqui nesse lugar onde nós estamos gravando essa mensagem, né? O que Deus quer do homem, como Deus se revela ao homem. E eu vou dizer para você que a maior revelação bíblica de Deus para a humanidade
é que Deus amou. Não simplesmente Ele amou, Deus continua amando. E esse amor, ele é revelado através de Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, no versículo 1, vai dizer essa coisa desse amor. E o amor de Deus, ele é implacável. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus, ele não coloca um peso sobre a tua vida e sobre a minha vida para eu amá-lo, não. Ele ama, simplesmente ele me ama, não é? E esse amor dele não tem preço, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que você possa fazer, não tem sacrifícios que eu e você possamos fazer nesta hora, não é? É simplesmente você crer nesse amor. Você crer que Ele te ama, você crer que Ele, nesse momento, Ele está cuidando de você, nesse momento, Ele está guardando você. Ele te ama, creia nisso. Deus te ama, assim como Ele me ama. E interessante que esse amor, ele não exige nada de mim, e Ele não vai exigir nada para você, porque amar é se colocar, e o amor de Deus, ele é infinito. Então, o desejo de Davi, a pergunta que Davi faz, né, dentro aqui da palavra, ele fala assim, poxa, se eu pudesse, e se pode, eu lhe pediria isso. Então, pense nisso, pense nisso. Qual a pergunta que você faria nesse momento para Deus? E Deus tem somente um propósito para mim e para você, dentro dessa pergunta que você pode fazer para Ele. Sabe o que Ele quer? O que Deus quer? É que eu e você tenhamos um único propósito, conhecê-lo e viver com Ele. Então, lá na carta de Romanos, já terminando essa gravação para você, eu quero falar com você também de algo aqui que pode ajudar as nossas vidas também nesse momento, que está no livro de Romanos, capítulo 8. E eu gostaria que você fizesse essa caminhada na sua Bíblia aí, né, se você tem, para que nós pudéssemos meditar um pouquinho também sobre o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8. É uma carta de Paulo, né, escrita aos Romanos, e tem algo também muito interessante do que nós podemos falar nesse momento para mim e para você, né? Romanos capítulo 8, eu vou ler alguns versículos para você aqui. Ele vai dizer assim, ó, lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida a uma inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade que a sujeitou, na esperança, olha só, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É interessante isso aqui, né? Olha como isso é bem atual ao momento que nós vivemos. E Paulo escreveu esta carta, não sei, aproximadamente há uns 2000 anos atrás. Parece que nada mudou aqui no nosso planeta, não é isso? Então Paulo vai trazer essa situação de que toda a natureza criada geme até agora e com dores de partos.
né? Quantas pessoas estão gemendo nessa hora? Aflitas, angustiadas, como se estivesse sentindo dores de parto. Aquilo que eu falei para você no início, é tanta informação que vai chegando dentro da tua casa, é tanta informação que vai chegando dentro das nossas casas que nós vamos ficando assustados. Quantos estão deprimidos nessa hora, né? A depressão já alcançou muitas pessoas, né? Eu entendo que essa doença também, a depressão, essa questão psicológica que nos atinge, também é uma doença também que vai dizimar muitas pessoas. Porque nessa hora as pessoas entendem, e elas muitas das vezes, que não existe uma esperança para elas. Mas se eu estou aqui gravando isso para você nessa tarde, é porque eu creio e eu quero passar essa mensagem para você. Porque nós, como igreja, nós não somos indiferentes à dor dos nossos irmãos. A mesma dor que alguém está sofrendo nesse momento no hospital, a dor que uma mãe está sentindo pelo seu filho, a dor que uma esposa sofre pelo seu marido ou vice-versa, essa dor também ela nos atinge, né? Porque eu sei, e a Bíblia diz, como Paulo escreve aqui, que essa geração ela geme, mas ela geme no seu interior e ela espera por alguma coisa. E eu quero dizer para você que nós estamos aqui também por você. E a forma que nós cremos é através da oração. E que se você precisar de uma oração, se você precisar de um conforto, se você precisar de um consolo, estaremos aí, junto com vocês, porque somos iguais. Nós somos todos irmãos, porque é o que nós, na realidade, desejamos nesse momento. Ninguém pode ficar indiferente à dor do outro, independente de credo, independente de religião, independente daquilo que você acredita, se você é ateu, se você não é ateu, se você é crente, se você não é crente, se você é um bandido, isso aí está fora do contexto. Porque Deus, Ele não olha para a humanidade, Ele não olha para mim, Ele não olha para você e não vê o nosso credo. O que Deus vê é aquilo que Ele criou, a sua imagem e a sua semelhança. Então eu quero dizer isso para você, que quando Jesus Cristo subiu aquela cruz, lá naquele monte, e que Ele foi pendurado por toda a humanidade. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Então somente um pode nos condenar, e mesmo assim Ele não faz isso, porque Ele é amor. Deus é amor, a essência de Deus é amor, né? Muitas pessoas têm uma imagem totalmente distorcida de Deus, e nessa hora de Deus como Pai, e nessa hora talvez seja a maior dificuldade do ser humano, de aproximar-se dessa figura. Muitos traçam uma figura como se fosse uma figura rancorosa, uma figura cheia de ódio, uma figura que só está pronto para castigar. Pelo contrário, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e eu quero dizer para você que Ele não faz acepção, Deus não faz acepção do ser humano. Então acalma o teu coração, tenha fé, não é? Tenha fé, acalma teu coração, não é? E creia que essa leve momentânea aflição que você está passando aí dentro da tua casa, que nós estamos passando também, o sofrimento que você tem, o sofrimento, a angústia que talvez esteja no teu coração nesse momento, o medo que você está tendo também dentro do teu coração, creia, somente creia, como João diz, né, que a fé, elas têm que estar em Cristo, e Jesus Cristo pode te curar. Então, para encerrar
eu vou deixar uma palavra para você e vou deixar uma palavra profética para você, porque eu quero orar com você. Eu não vou orar por você. Eu quero juntar a minha oração com a sua oração. Interessante aqui que no livro de Romanos, capítulo 8, como eu estou lendo aqui, Paulo vai dizendo sobre essa questão dessa geração que geme, e que nós também, da mesma forma, gememos por aqueles também que sofrem. Ele diz assim, ele vai dizer assim, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, presta atenção, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. É nessa esperança que somos salvos. É nessa esperança que eu e você temos que crer que nós alcançaremos a vitória nesse momento tão crucial de nossa vida. Porque nessa esperança, diz Paulo, fomos salvos. E nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas ele vai dizer assim, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se a esperamos, ainda o que não vemos, vamos aguardar com muita paciência. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito Santo, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Esperança, creia, né? Que a tribulação, ela vem a gerar a esperança no meu e no teu coração. Quero deixar uma palavra profética para você. A palavra profética é que Deus abençoe a tua vida. Que Deus esteja abençoando essa cidade, que Deus esteja abençoando a nossa nação, que Deus esteja nesse momento abençoando as nações, a tua casa principalmente, aí onde você está. Quero deixar também uma palavra profética para Bombinhas, para Bombas, para Santa Catarina. Quero deixar uma palavra profética também para a nossa nação. Há uma esperança para mim e para você. Te fortaleça, fortaleça o teu coração, a tua alma, o teu espírito, força. Não deixe se abater. Como o salmista, lá no Salmo, ele fala, no Salmo 27, ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Ainda que essa doença, ela se levante contra mim e contra você, não tema. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a esperança da glória. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e a sua luz sobre ti e te dê aquilo que nesse momento você está mais precisando, que Ele te dê a paz. Boa tarde e que Deus te abençoe.